está gravando. Segundo sugestão da área de TI, eu vou gravar localmente, tá? E fazer o upload do arquivo de vídeo para o YouTube e depois liberar o link para vocês. Vai ficar uma parte meio manual aí, mas é isso, tá bom? Eu habilitei uma ferramenta aqui, vou só checar se está gravando mesmo, creio que sim. Deixa eu ver aqui. Arquivo, nova gravação de tela, janelas. Acho que está gravando aí, não tenho certeza não, vou saber no final da aula. Qualquer coisa eu disponibilizo a gravação do Meet do semestre passado, né? Mas eu habilitei aí o QuickTime para gravar, tá? Bom, então sejam bem-vindos, né? Então, reforçando aí o pedido para entrega das atividades aí da nota 1, tá? Eu vou fechar e colocar lá no swap, tá bom? Aí essa atividade aqui, que está aqui, ó, semana 10, 24 a 28, eu vou liberar daqui a pouco, é a primeira atividade para a nota 2, certo? Que é esse material aqui sobre interferência. Vou ver se ele abre aqui, né? Pronto. Um pouco de noções de interferência. Que é um dos motivos daquele equipamento que nós vimos lá no laboratório, né? O DX, que tem lá é o DSX 5000, né? Deixa eu ver se é isso. Lá da Fluke Network. Ser tão caro. São justamente isso aí, né? É justamente essas medições que são feitas usando esse equipamento que faz com que ele seja tão caro. Aí vocês vão entender o que é que ele está fazendo ali naquelas telas coloridas, tá? E faz com que o preço seja um pouquinho salgado, né? Então vamos lá. Aqui é a introdução, né? As fontes do material, tá? Então esses parâmetros que são medidos aí, eles são os principais parâmetros que indicam o desempenho do cabo par metálico, né? Quando você está utilizando o cabo par metálico, esse equipamento, né? Eu acho que deixa eu ver se tem uma foto aqui. Pronto, essa foto aqui, deixa eu ver se eu abro só a imagem. Ele, além de medir a parte do cabeamento, eu vou circular aqui para ficar mais fácil, né? Além dele circular, opa, bugou aqui, né? Essa parte aqui de baixo, que está na horizontal, né, em cima dessa mesa da figura, é a que tem lá no laboratório, tá certo? Mas ele é de encaixe. É como se fosse um encaixe de uma bateria daqueles celulares antigos, né? Ou até de alguns modelos mais recentes, que você encaixa na traseira do equipamento e esse módulo, como a gente chama, né, pode ser removido e você encaixa esses dois que estão em pé aqui, um do lado esquerdo e um do lado direito, e aí ele passa a fazer a parte de certificação de fibra. Tá? Então, isso também é um dos motivos do equipamento ser caro, né? Você pode comprar separado esses módulos para fazer a certificação em fibra também. Tá? Bom, mas retornando aqui, esses parâmetros ele vai medir os principais fatores que vão influenciar aí na transmissão de dados no cabo par trançado, tá? O cabo metálico, né? E esses parâmetros são os parâmetros responsáveis pela distorção ou não do sinal que você está transmitindo ali, zeros e uns. Tá? Então essas medições é o que se chama de certificar o cabo. O cabo é certificado, ou a infraestrutura de rede é certificada, né? Ou seja, você pega cada ponto de rede e usa aquele equipamento, né, como nós fizemos lá no laboratório, para ele fazer cada uma das medições que eu vou mostrar aqui.
Tá? Bom, então primeiro eu vou falar um pouco sobre a interferência. Né? Então, como nós temos um circuito elétrico, o que é que acontece? Quando nós temos um circuito elétrico, tá? Isso eu já falei só relembrando, existe a... Quando você manda dados num circuito elétrico, na realidade você está mandando um sinal em que ele muda com o tempo. É porque você está mandando informação, então ele não é um sinal constante. É um sinal que vai variando de acordo com a informação que você quer enviar. Como essa informação que você quer enviar são zeros e uns, o que é que vai acontecer? Há uma mudança no sinal elétrico, e essa mudança no sinal elétrico faz com que haja o campo magnético, ou seja, a flutuação do campo elétrico gera um campo magnético, e vice-versa, que está representado nessa figura. Né? Nós temos aí em laranja o campo elétrico e em verde o campo magnético. Ou seja, um não existe sem o outro, quando você tem variação de campo. Tá? Eu tenho outra figura aqui, eu acho que é essa, em que ela mostra o sinal se propagando. Deixa eu ver se ela... Aqui está aparecendo, mas aqui está se mexendo, mas infelizmente aqui por algum motivo não está. Tá? Então, em laranja o campo elétrico, que seria os zeros e uns, vamos dizer assim, e em roxo o campo magnético. Por isso que é chamado ondas eletromagnéticas, porque a eletricidade e o magnetismo estão conectadas uma na outra. Uma não existe sem a outra e vice-versa. Tá? Aí o que é que acontece? Se você tem um campo elétrico, esse campo elétrico variável tem um campo magnético. Aí esse campo magnético que está junto, se você tiver um cabo próximo, deixa eu ver se eu tenho outra figura aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai induzir um campo elétrico no outro cabo. Tá? A gente vai entender isso bem quando a gente avançar aí, né? Interferência, deixa eu ver se é isso aqui. Pronto, essa figura. Então nós temos aí em vermelho, olha, aqui em vermelho nós temos o sinal elétrico. Tá? Aí em volta desse cabo que está passando a eletricidade, você tem um campo magnético. Porque a variação do campo elétrico gera magnetismo. Tá? Aí esse campo magnético, o que é que vai acontecer? Se tiver um cabo de cobre próximo a ele, ele vai sofrer o que a gente chama de interferência desse campo magnético, e aí esse campo magnético vai gerar uma eletricidade no outro cabo, ou seja, que é chamado de acoplamento. Tá? Então você tem um campo, uma energia elétrica aqui no sinal, no cabo aqui desenhado por vermelho, esse campo elétrico gera um campo magnético em volta, e o fio que está próximo, que é o azul, vai sofrer a interferência desse campo magnético aqui, que vai fazer com que haja o processo inverso, ou seja, o campo magnético variável vai gerar um campo elétrico no cabo azul. Isso é interferência. Então, por isso que nessa figura a gente tem um sinal elétrico representado aqui, grande, acontece o efeito de acoplamento, e esse acoplamento gera um campo elétrico induzido aqui, ó, pequenininho. Tá? Então, a ideia de fazer um cabo par trançado é justamente diminuir esse acoplamento entre os cabos de cobre, né? Que é o que está aqui. Ó. Você trança o cabo de forma que na hora que o campo magnético seja gerado, seja induzido pelo campo elétrico, o trançamento faz com que haja um campo magnético num sentido, aí o trançamento vai fazer com que haja um campo magnético no sentido contrário, que eles vão se anular. Tá? Bom, então essa é a ideia aí da interferência. Tá? Ó, ao ser exposto o campo elétrico e magnético, correntes e tensões são induzidas nos condutores dos cabos,
que estejam próximos, certo? Então isso faz com que haja um ruído na transmissão vizinha, semelhante a, por exemplo, quando a gente está... Opa, pode falar aí. Pode perguntar aqui. Pronto. Muito bem. Tá? A gente lá no curso de elétrica fazia o teste prático, no laboratório disso, no laboratório de alta tensão, onde se colocava uma alta tensão lá nos condutores, e aí a gente pegava uma lâmpada fluorescente, daquelas antigas grandes, né? Aquela de 40 watts, e segurava a lâmpada, só a lâmpada. A lâmpada ficava brilhando na mão da gente. Então, isso comprovava o campo magnético que estava sendo gerado pela alta tensão de transmissão de energia elétrica. Né? Claro que a lâmpada não ia acender porque não tinha estático, tinha reator, e claro que também a energia não era suficientemente forte para acender a lâmpada, mas a lâmpada ficava brilhando na mão da gente. Tá? E isso faz com que seja ruído. Né? Se você tem uma transmissão num cabo e esse cabo gera um campo no cabo vizinho, esse vizinho vai sofrer um ruído dessa primeira transmissão. Tá? E é esse ruído que vai interferir na qualidade da transmissão do cabo vizinho, que é medido na taxa de erro de bit. Numa fibra é 10 a menos 12. Eu acho que eu mostrei isso numa aula anterior. Né? E no cabo de cobre é em torno de 10 a menos 5. O que é que significa 10 a menos 5? Né? Você escreve, deixa eu colocar aqui, né? 10 a menos 5 é 1 sobre 5 zeros. Né? Então, 5 zeros você tem 100 mil. Então, o que é que isso significa? Significa que você consegue transmitir no cabo de cobre 100 mil bits antes de acontecer um erro. Ou seja, é comum você conseguir transmitir 100 mil bits e dar erro em 1. Ou seja, é uma taxa muito alta, né, de transmissão. Tá? E outra coisa importante também é o que a gente chama relação sinal-ruído. Ou seja, qual é o tamanho do sinal frente a esse ruído que nós estamos tendo. Para ficar fácil aí de entender e relembrar essa relação sinal-ruído, eu acho que eu peguei uma figurinha aqui de um software. Você pode baixar esse software aí, o nome dele é NetStumbler, tá? É gratuito. Não está mais sendo atualizado já há algum tempo, mas ainda funciona, tá? Agora, com um porém, deixa eu ver se tem ele aqui. Tem várias figuras aqui, deixa eu pegar essa aqui, tá de boa qualidade. Então, o que é que esse software NetStumbler vai fazer? Né? Outros softwares também fazem algo bem parecido. Esse é o que eu conheci primeiro, tá? Essa parte verde que vocês estão visualizando aí é o nível de sinal Wi-Fi, tá? Em torno de menos 70 dBm. Tá? Então a placa aqui dessa medição está medindo aí em torno de menos 70, vamos dizer assim, a força do sinal Wi-Fi. Tá? Esse vermelho aqui é o ruído. Que ruído é esse? Ruído de outros sinais Wi-Fi, né? Então, todos os sinais Wi-Fi e outras fontes aparecem nesse software como sendo essa parte vermelha. A diferença entre o nível verde e o nível vermelho, essa distância, é a relação sinal-ruído. Ou seja, a força do sinal é comparada com a força do ruído, que é o vermelho. Quanto maior essa distância,
maior vai ser a relação sinal-ruído, melhor a transmissão. Tá? Então, essa diferença entre o verde e o vermelho precisa ser grande para que você tenha uma boa qualidade na transmissão. Tá? No caso aqui é o Wi-Fi, tá? Mas pode ser no... Ó, esse aqui também. Ó, está bem... a diferença está bem grande, ó, entre o verde e o vermelho. E tem aqui também... que aí o que eu vou comentar é essa figura aqui que você diz, nessa não tem o vermelho, só tem o verde. Então, o que é que aconteceu aí? Que é uma desvantagem desse software, tá? Quando o cara fez esse software, ele fez o software, né? Como é um software gratuito, o cara deve ter feito nas horas vagas dele, né? Ele fez o software utilizando a placa que ele tinha. A placa que ele tinha era uma placa, não sei nem se está por aqui, deixa eu ver se está aqui. Se tiver fácil, eu pego. Não está fácil aqui. É uma placa Orinoco, tá? Uma placa específica Orinoco com os drives bem específicos. Então, se você pegar esse software NetStandard e tentar utilizar ele numa placa que não seja essa Orinoco, ela não está por aqui, o que é que vai acontecer? Só vai conseguir medir a parte verde. Para você conseguir medir a parte vermelha, teria que ser uma placa compatível com os drives Orinoco. Aí ele mede tanto o sinal quanto o ruído e você consegue ver quanto de ruído está ali na sua transmissão, tá? Que é a relação sinal-ruído. Quanto maior essa diferença entre o vermelho e o verde, melhor, tá? Então, na transmissão, você tem também essa relação sinal-ruído. Ou seja, na transmissão, agora voltando para o cabo, né? Ele mede o sinal e mede o ruído. Que ruído? O ruído de outro cabo que está junto, né? Que a gente vai ver aí que causa interferência. Tá? Bom, essa questão de interferência entra dois conceitos. Um é a compatibilidade eletromagnética, EMC, né? Electromagnetic Compatibility, ou seja, compatibilidade eletromagnética, que significa o seguinte: um equipamento ou sistema que eu coloco em determinado ambiente e ele não vai sofrer interferência de outros equipamentos, ou não vai gerar interferência nos equipamentos que estiverem próximos, que é o EMI, né? Interferência eletromagnética. Aí entra aqui a importância de quando você vai comprar um equipamento, principalmente equipamentos aí desse site AliExpress, né? Aqueles que gostam muito, né, de comprar uns equipamentos made in China aí, uns computadores, etc. O que é que acontece? Todo equipamento vendido no Brasil precisa passar pela certificação da Anatel, principalmente equipamentos eletrônicos que envolvam radiofrequência, tá? Transmissão sem fio. Só um minuto. Por que isso? Porque para você ter uma garantia de que o equipamento que você comprou e que vai utilizar aqui não cause essas interferências. Tá? Vamos lá, pode falar, Gleidson. É porque é o seguinte, Gleidson. Isso é uma fonte de disputa muito grande. Vamos lá, vamos tentar entender. Quando um fabricante, qualquer que seja ele, vai produzir determinado equipamento, é interesse dele, do fabricante, que esse equipamento que utiliza essa frequência seja a mesma frequência no mundo inteiro. Tá? Ou seja, um equipamento Wi-Fi, vamos dizer assim. Então, se o equipamento é Wi-Fi, ele coloca lá na linha de produção
E esse equipamento ele pode ser exportado, onde quer que ele seja produzido, pode ser exportado para o mundo inteiro, porque vai funcionar. Tá? Então, essa é o caso ideal para o fabricante. Uma etapa anterior a isso é o que a gente chama de padronização. O que é a padronização? Os países negociam as frequências, tá, e os padrões internamente dentro do país. E depois eles se reúnem lá na ITU, né, União Internacional de Telecomunicações, na Suíça, para discutir esses padrões. Olha, o 5G, eu quero que o meu 5G, né, a nova geração de celular, funcione nessas frequências. São as que eu tenho aqui no meu país. Então, é aí que entra as negociações para que essas frequências virem padrões. Porque senão vai acontecer o seguinte: determinado país funciona numa frequência e outro país funciona em outra frequência. Então, para o fabricante, qualquer que seja ele, isso é ruim, porque ele tem que fazer projetos diferentes de acordo com o país que ele vai vender o equipamento. E isso gera custo, tá? Porque aí tem que ser linhas de produção ou configuração de equipamentos diferentes. Então há uma briga grande nisso aí, porque às vezes pode acontecer que as frequências já estejam sendo utilizadas, porque é um bem escasso, né? Ou seja, as frequências, vamos dizer, ideais para a transmissão sem fio, ou seja, uma frequência que não seja muito alta, porque se uma frequência é muito alta, precisa de equipamentos mais caros, sofre mais problemas de ultrapassar barreiras, etc. E nem uma frequência muito baixa, porque aí a taxa de transmissão, como eu vou revisar em um pouquinho, você com a frequência baixa, você tem limitação na quantidade de dados que você consegue transmitir ali. Então, vamos dizer assim, tem algumas frequências que são chamadas frequências nobres, que você consegue colocar e unir as duas coisas. Aumentar, ter uma taxa de transmissão alta e não ter tanto problema na transmissão. Tá? Então, quando os países se reúnem lá na Suíça, vão discutir isso. Aí aqui só uma observação, né? Quando eu trabalhei lá na Anatel, né? Lá em 2007, 2008, eu tive, vamos dizer assim, a oportunidade de ficar sabendo que ia ter uma reunião dessa lá na Suíça para discutir uns padrões. Na época eram os padrões do 3G, né? A terceira geração e outros padrões lá de TV, etc. e tal. Aí o que aconteceu? Dentro da Anatel, né, que é quem regula isso no Brasil, tecnicamente, o que deveria ser feito? Não, vou pegar a pessoa, as pessoas que têm mais conhecimento sobre esse assunto e mandar para lá, né? Para discutir e defender os interesses do Brasil. Porque se você não defender seus interesses, os outros países acham até melhor, né? Só que internamente, por incrível que pareça, né? O que a maioria via era viagem grátis para a Suíça com tudo pago. Então, quem tinha maior cacife lá dentro, vamos dizer assim, disse, não, eu quero ir, porque é uma viagem com tudo pago para a Suíça. Eu nunca fui na Suíça, eu quero ir, e eu mando aqui e eu vou. Né? E foi, né? Foi, chegou lá, né? Era na época do Orkut ainda, né? Não tinha Facebook. Mas aí o cara chegou lá e postou foto fazendo compra na neve, comprando chocolate, blá blá blá. Viagem tudo pago para a Suíça, né? E os padrões, olha. E o endereço do Brasil, olha. Nem aí, né? O importante é que a pessoa ganhou a viagem com tudo pago para a Suíça. Tá bom? Entendido, Gleison? Porque aí entra os interesses que já anteriores, né? Por exemplo, aqui no Brasil, eu vi uma discussão que tem uma das faixas de frequência do 5G, ou seja,
quando se define os padrões de funcionamento do 5G lá na Suíça, né? Ó, o 5G vai funcionar nessas frequências. Quando isso chega nos países, os países têm liberdade para acatar ou não. Ah, essa frequência aqui, que é o caso, né, que eu vou citar agora, essa frequência tem a antena parabólica funcionando, né? A banda KU é uma das primeiras frequências da parabólica, né? Aí já tem isso lá. Então há um conflito, né? Ou você usa o 5G ou usa a parabólica. Só que a parabólica é muito, vamos dizer assim, popular aqui no Brasil, né? Para receber canais de TV aberta, analógica ainda, né? Então se pensou-se na seguinte solução, né? Olha, empresa X, né? De celular. Se você quiser usar essa frequência em determinado local, você pode. Agora você vai ter que dar um jeito de retirar ou migrar as antenas parabólicas da frequência do 5G para outra frequência, que é a banda KU, se eu não me engano. Sair da KA para KU. Então seria o equivalente a esses receptores digitais, né? Você não tem uma TV compatível com a TV digital, aí vinha aqueles kitzinhos, né? Que inclusive um tempo aí o governo dava, né? Ou vendia por um preço aí simbólico. Então você pegava aquele kit, né? Eu acho que lá na casa da minha avó tem até um, que você acopla lá na TV e sintoniza o canal digital e ele transforma e aparece na TV de tubo, né? Porque a TV de tubo não é compatível com a TV digital. Então algo semelhante, né? Se a operadora tiver interesse. Ah, eu vou colocar, sei lá, esse 5G lá em Esperança, lá na terra de Aquiles. Mas lá tem muita parabólica. Então a operadora diz, não, aqui tem um potencial grande do 5G. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o 5G e para todo mundo que tem parabólica eu vou dar um kit para acoplar na parabólica e a pessoa coloca lá na sua parabólica e muda da frequência KU para KA, ou da KA para KU, liberando a frequência para o 5G e a pessoa continua usando a parabólica com esse kit. Tá? Mas aí eu acho que ainda está em discussão esse tipo de solução. Tá? Então pode acontecer esse tipo de interferência por um serviço anterior, um serviço que já exista. Tá? Principalmente serviços antigos, que era essa parte de padronização, né? Veio mais com a parte de globalização. Então é relativamente recente. Então tem muita coisa que usa frequências conflitantes. Né? Eu lembro de um amigo que trabalhou na Ford, lá em Camaçari, na Bahia. E o que é que aconteceu? A Ford fazia os carros, né? E exportava para a África do Sul. Os carros, né? Os carros iam já equipados com rádios FM. A nossa frequência e a frequência deles, FM, era a mesma, de 88 a 108, se não me engano, megahertz. Então, ou seja, tanto aqui como na África do Sul, usava a mesma faixa de frequência do FM. Tá? Então, beleza. Então vamos mandar os carros já equipado com os rádios FM. Só que quando chegou lá, o rádio FM não funcionava. Por quê? Porque a rádio FM aqui, ela utiliza aquelas subdivisões ímpares, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a 93.1. Aí aqui nós temos a 97.3, né? A 103.5. Então são sempre frequências ímpares aqui no finalzinho, né? Depois do ponto. E lá na África do Sul são pares, do tipo 93.2, 97.4, 103.6. Aí a rádio não funcionava porque os padrões são diferentes.
Então veja o tamanho da dor de cabeça, né? Teve que fazer um recall de todos os carros Ford vendidos com equipamento de rádio para trocar. Porque aí os padrões, apesar da frequência ser a mesma, o funcionamento dentro da frequência era diferente. Tá? Então isso aí pode acontecer. Então por isso que a Anatel exige que os equipamentos que vão funcionar aqui passem por uma certificação para saber realmente se as frequências que vai funcionar é as frequências liberadas aqui, tá? Para não dar interferência, ok? Respondido? Pronto, então vamos seguir, né? Bom, então, só relembrando, o EMI é a interferência eletromagnética, ou seja, dispositivos que geram interferência em outros, por exemplo, o liquidificador, né? Além do barulho, gera aquele chiado, principalmente na TV analógica, né? Aquele chiado na chuvisco na imagem, né? E a compatibilidade eletromagnética, EMC, é a capacidade do sistema funcionar mesmo tendo essas interferências, ele consegue ali ter um funcionamento razoável, né? No caso do Wi-Fi mesmo, né? Você liga o Wi-Fi, se você estiver próximo, mesmo com vários Wi-Fi ao redor, mas aí você tem um funcionamento razoavelmente satisfatório, né? Bom, então as principais fontes de interferência, transmissor de rádio, linha de força, radares, celular, motores, né? Ligação de ligar e desligar motores, raios, descarga eletrostáticas, motores elétricos. Então, nós estamos constantemente sofrendo essas interferências, umas mais, outras menos, né? Bom, aí nós temos aqui os parâmetros utilizados, né, para caracterizar o cabo metálico. Né? Nós temos ali a resistência, a mais comum, né, em ohms, a indutância, geralmente para o indutor, né, L, Henry, a capacitância e a condutância, que é o inverso da resistência. Tá? Então esses são os quatro principais parâmetros que avaliam o cabo par metálico. Tá certo? Nós temos também a questão do dielétrico. Né? Essa questão do dielétrico, por exemplo, você tem um cabo de cobre, outro cabo de cobre, né? Um par de cobre e outro de cobre, e naquele cabo CAT6, né, que a gente viu no laboratório, no meio tem aquela pecinha plástica, né? Então aquela pecinha plástica serve como dielétrico, como isolante para a interferência dos cabos que estão ali. Tá? Aquela uma cruzinha ali dentro de plástico que aumenta a isolação. E aumentando a isolação é o chamado dielétrico, afasta mais os cabos e o afastamento mecânico faz com que haja uma redução na interferência, certo? Aqui nós temos um modelo matemático, né, utilizado, muito comum, modelo T, aqui com os parâmetros capacitância, indutância, resistência, etc., né, utilizado no cabo par trançado. Tá? Aqui há um comentário sobre a resistência, né, a capacidade de um determinado material conduzir ou não a corrente elétrica e também se opor. Né? Geralmente isso é função do comprimento. Ou seja, quanto mais, já que é um cabo, né, quanto maior o comprimento, maior a resistência, porque aumenta a quantidade de material e a quantidade de material vai se opondo à passagem da corrente elétrica, vai barrando a propagação. Né? É por isso que no caso do carro patrançado de redes de computadores, o padrão é 100 metros. Então, se você quer que aquele padrão funcione dentro das taxas que ele foi especificado, 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 GB, né? Você tem que trabalhar nas faixas de distâncias máximas permitidas. A gente viu isso nos sistemas de cabeamento, né?
tem aquelas figurinhas mostrando lá as distâncias padronizadas, né? Então você precisa trabalhar dentro daquelas especificações. Tá? Isso não significa, né, reforçando aí, que o cabo não vai funcionar. Eu coloquei um cabo com 102 metros. Está fora dos 100 metros. Né? Passou ali 2 metros a mais. Não é que não vá funcionar. O que acontece é que se você tem uma rede com um tráfego muito alto de dados, várias máquinas, e há um trecho fora do padrão, que seria 100 metros, essa diferença pode interferir no desempenho da rede, porque você está saindo do padrão. Então, se você saiu da especificação do cabo, aí ele pode ter um comportamento não previsto, e isso vai fazer com que haja uma queda no desempenho. Tá? Aqui, olha, eu botei aí uma descrição, né? Indutância, capacitância, que funciona mais como acoplamento capacitivo, chamado diafonia, a gente vai ver isso daqui a pouco. A condutância e impedância. Aqui algo importante, no caso da impedância. Né? Nos cabos pares trançados, isso não é tão, vamos dizer assim, tão nítido, a palavra correta, né? Mas quando você vai com o cabeamento coaxial, por exemplo, usado em antenas, né? Você vai colocar uma antena de transmissão de rádio para fazer um enlace ali, ponto a ponto, ou colocar um cabo num equipamento Wi-Fi, né? Tira a anteninha e coloca um cabo, pigtail, né? Para colocar uma antena maior, com ganho maior, para aumentar a transmissão. A impedância é importante. É o que a gente chama casamento de impedância. Tá? Existe uma teoria aí, ainda válida, né? Pelo menos até agora ninguém conseguiu provar o contrário, que é o seguinte. Deixa eu limpar aqui. Se você tem uma linha de transmissão, né, que seria o cabo, né? Você tem um cabo aí, certo? Pode ser qualquer cabo. E aqui você tem o destino, a carga, como é chamado. A impedância desse trecho tem que ser a mesma desse daqui. Tá? Então, por isso que lá nos cabos coaxiais, por exemplo, no cabo de antena, né? Uma antena de TV, por exemplo. Pode ser a TV digital. Então você tem que prestar atenção. Se a impedância do cabo aqui for 75 ohms, tem que ser o mesmo na entrada aqui. Geralmente atrás da TV vem indicado. Olha, aqui é 75 ohms de impedância, ou 50 ohms. São os mais comuns, né? Então, se a entrada da TV está indicando como sendo 50 ohms, lá na entrada, né, você não tem esse. Se você espetar um de 75 ohms, não é que não funcione, vai funcionar. Só que a perda é maior, porque não há casamento de impedância. Você precisa substituir esse cabo por um cabo de 50 ohms, para que tenha o casamento de impedâncias. Tá? 50 e 50 no cabo e lá na entrada. Por que isso? Porque a teoria lá que eu citei diz o seguinte: se você tem um casamento de impedância, ou seja, aqui está 50 ohms e aqui também, significa que se você colocar uma potência aqui, do outro lado vai chegar a metade. Que é vamos dizer assim, até hoje, né, até que não se prove o contrário, o ótimo. Ou seja, se você colocar 10 watts de potência aqui, quanto é que vai chegar na carga? Metade. Tá? 5 watts. Porque tem casamento de impedância. Então, sempre quando tem casamento de impedância, metade do que é inserido, ou metade do que é injetado na transmissão, vai ser perdida, em forma de calor e outras coisas. Vamos trazer isso para outro contexto.
Se você pega uma usina hidrelétrica, Itaipu, por exemplo, né? Se ela gera energia lá e transmite, quando chegar lá na subestação, mesmo com casamento de impedância, metade se perdeu nos cabos que estão transmitindo. Então veja a quantidade de desperdício de energia, havendo casamento de impedância. Se não houver casamento de impedância, que foi essa primeira situação que eu disse aqui, pior ainda, né? Aí cai ainda mais, né? Você injeta 10, chega, sei lá, 2 watts, 3 watts, a perda é ainda maior. Então, cuidado nessa história de casamento de impedância, principalmente quando tem ali o cabo coaxial. Tá? No cabo par trançado, eles já são geralmente padronizados, então já vem prontinho para otimizar esse casamento de impedância. Tá? Então, só relembrando, quando tem casamento de impedância, que é a transmissão ótima, metade da potência vai se perder no cabo. Mais um motivo da importância do cabo estar perfeito, né? Ou próximo do perfeito, vamos dizer assim. Para evitar ao máximo perdas e falhas no casamento de impedância. Bom, aí entra também o conceito de largura de banda, que a gente já viu lá na revisão, né? Ou seja, você tem... Opa, pode perguntar aí. Aqui. Aquiles? Tô, pode falar. Tô ouvindo, rapaz. Não, mas já acontece o seguinte, Aquiles. Em algumas situações, na antena, você precisa do cabo coaxial porque ele é mais fácil a conexão com a antena e mais fácil na hora de transmitir fisicamente o sinal sem fio. Por isso que ainda é utilizado o cabo coaxial, né? Você já deve ter visto que, por exemplo, nesses equipamentos aqui, ó, isso aqui é um TP-Link, né? Essa antena aqui nada mais é do que um cabo, né? Se você... Eu tinha outro modelo aqui quebrado, não, acho que não está por aqui não. Mas aqui dentro nada mais é do que um fio. Essa parte plástica, né, serve para manter o fio em pé, né? Eu acho que aqui dá para ver. Olha, eu vou tentar focar aqui para você ver. Deixa eu dar uma fixar aqui para ver se dá para ver. Ó, tá vendo a parte cinzazinha aqui dentro, ó, onde está meu indicador? É um fio. É um cabo coaxial. Tá vendo aí? Vou aproximar mais. A parte plástica serve apenas para segurar esse fio retinho e você conseguir dobrar a antena e direcionar, tá? Mas a antena em si é o fio que fica em pé, tá? Vamos lá. Bom, então, quanto mais frequência, mais largura de banda. Só um minuto para assinar um documento aqui, tá, pessoal? Acabou a tinta aqui. Obrigado. Desculpa. Então, quanto mais frequência, mais dados, tá? E essa frequência, né, essa, vamos dizer assim, afinidade em determinada transmissão ou em determinada faixa de frequência depende da construção, da espessura e do comprimento do cabo, tá? Essa, vamos dizer assim, largura de banda é quem vai definir quanto você consegue transmitir de dados ali.
quanto maior a largura de banda, maior a taxa de transmissão. Tá? Fisicamente, seria isso. Tá? Você tem uma faixa de frequência. Vou riscar aqui, né? Apagar isso. Você tem uma faixa de frequência. Vamos pegar a CBN aqui em Campinas, né? 103.5 MHz. Então, no meio você tem a frequência central da rádio. E aí você tem uma faixa específica, bem próxima, né? 103.6, por exemplo, aqui. E 103.4 aqui. Então, todo o conteúdo que vai ser transmitido por essa rádio FM precisa caber aqui dentro dessa largura de banda, dessa faixa de banda. Então, a informação vai ser transmitida aqui dentro. Lembrando que isso aqui é medido em frequência dB, né? Significa o seguinte: se você não tem nenhuma amplitude, então você não está transmitindo nada. Se você tem amplitude, que é esse sinal vermelho, é porque tem informação sendo transmitida ali dentro. Uma característica importante aí, uma observação importante, é o seguinte: é o que fez com que a tecnologia Wi-Fi, até recentemente, né, até antes dela se tornar popular comercialmente, ali no início da década de 90, era uma tecnologia restrita de uso militar dos Estados Unidos. Por quê? Porque quando você olha o sinal Wi-Fi no domínio da frequência, por exemplo, aqui, o sinal Wi-Fi fica assim, ó. Tá? Nessa linha azul. Então, lá no caso lá da União Soviética, né? Se a União Soviética colocasse um equipamento chamado espectrômetro para espionar aquela faixa de frequência, no caso do Wi-Fi, né? E enxergar o que? Nada. Só um monte de ruído. Porque o Wi-Fi ele faz com que a frequência utilizada se espalhe na faixa de frequência que está sendo utilizada. A tecnologia faz com que haja um espalhamento espectral. Ou seja, a informação vai escondida aqui dentro. E não tem esses picos. Então, quando o cara lá, a União Soviética, estava espionando os Estados Unidos, se tivesse um pico desse, então a União Soviética, opa, eles estão transmitindo alguma coisa aqui dentro. Então o que é que eles faziam? Sintonizavam e tentavam ler ou entender o que é que estava sendo transmitido aqui nessa faixa. Agora no Wi-Fi não. Não era possível fazer isso porque quando ele jogava o espectrômetro, como ninguém conhecia essa técnica do espalhamento espectral, quando ele enxergava só via umas besteirinhas aqui bem misturado como se fosse ruído. Estava espalhado, então escondia a informação. Então durante bastante tempo o Wi-Fi ficou restrito ao uso militar. Né? Depois a tecnologia evoluiu e aí eles devem ter algo ainda mais moderno, né? Que a gente nem sabe o que é. Bom, então está aqui a largura de banda, né? Medida em hertz, né? Quantidade de ciclos por segundo. E o que é que acontece? Dentro da transmissão você tem vários sinais, né? Eu mostrei isso numa aula de revisão, né? Então se eu tenho aqui um sinal que vai ser transmitido, por exemplo, eu quero transmitir esse sinal aqui. Então esse sinal, ele nada mais é do que a soma desses outros três. Esse, mais esse, mais esse. Então eu estou transmitindo 3 sinais. Então esse sinal que está sendo transmitido, eu consigo transmitir 3 frequências diferentes. Então eu preciso de uma largura de banda suficiente para transmitir 3 frequências. Claro que numa transmissão de dados, quanto maior a taxa de transmissão de dados, mais frequência eu preciso utilizar, né? Tá aqui, ó, uma frequência só. Aqui é 1 Hz, né? Uma oscilação a cada segundo, né? E aqui tem a diferença com 3 tipos de frequência. Então, para cada sinal desse, eu mando informação. Então, aqui eu tenho o triplo de informações.
Aqui eu coloquei um comparativo, uma analogia com cano de água, né? Achei bem bacana, estava lá no material do professor, acho que era o professor Davi ou foi o professor Bruno que passou esse material, eu achei bacana e deixei aí. Tá? Que analogia é essa? Pense num cano d'água, né? Então, se você tem um cano d'água e o cano for fino, né, um cano lá de 20 milímetros, né, e você precisa encher uma caixa d'água muito grande, o que é que vai acontecer? Vai levar muito tempo para encher essa caixa d'água, né, porque o cano é fino, mesmo com muita pressão, você não consegue passar mais água ali. Então vai levar um tempão para encher a caixa d'água. Agora, se você vai lá e diz, não, tá demorando demais encher a caixa d'água, né? O consumo está alto, antes mesmo da caixa encher, já está, o consumo é grande, não deixa nem a caixa chegar na metade, né? Não dá tempo de encher. Aí o que é que você faz? Troca o cano de 20 milímetros por um de 1 polegada, né? 32 milímetros. Então, como o cano é mais grosso, então a vazão de água, a quantidade de água que passa no intervalo de tempo vai ser maior. Se é maior, enche mais rápido, tá? Então tá aí a analogia, né? Então, se você pega o diâmetro do cano como sendo a largura de banda, quanto maior for o cano, maior a vazão, maior a taxa de transmissão de dados, né? Lembrando que isso é só uma analogia do ponto de vista físico, tá? Porque se você pegar como a gente viu lá, né, no laboratório, o cabo de fibra, que tem uma largura de banda bem maior, né, é bem fininho. E o cabo par trançado é mais grosso, né? Então, do ponto de vista, se for só o ponto de vista físico, né, as dimensões físicas, o cabo de cobre tinha largura de banda maior, mas não é assim, tá? É a quantidade de frequências que passa por ali. Na fibra é bem maior do que no cabo de cobre. Então, se você tem uma largura de banda que você consegue colocar ali dentro maior, então você tem uma taxa de dados maior também, tá? Bom, quando você coloca muitas frequências, aí isso pode ter perturbações. Tá? Essas perturbações, né, ou distorções ali do sinal, podem ser sistemáticas, ou seja, ocorrem em determinadas condições. Se eu aumentar a taxa de dados de 100 MB para 1 GB, acontece isso. Então você consegue reproduzir aquilo ali. Tá? E aleatórias não. Você tem efeitos de distorções que você não sabe o que é que está ocasionando aquilo, né? Por exemplo, igual a defeitos de alguns Windows, né? Aqueles que gostam de Windows. O Windows às vezes tem uns defeitos meio aleatórios, né? Você está lá utilizando, do nada aparece uma tela azul ou ele trava, né? Então você não sabe o que é que originou aquilo, né? Se bem que a Microsoft já evoluiu bastante, mas os sistemas operacionais mais antigos da Microsoft tinha disso, né? Você estava lá utilizando e do nada aparecia uma tela azul, né? Ou seja, era meio que aleatório. Então, distorções sistemáticas são aquelas que você, nessas condições aqui, acontece isso. E aleatório você não sabe o que é que está ocasionando aquilo. Então, nas distorções sistemáticas, ou seja, que você consegue prever ou saber o que é que está, ou em que condições aquilo ali está ocorrendo, nós temos a distorção de polarização, que encurta o pulso, nível 0 e alonga o nível 1. Né? Esse tipo de distorção nem sempre é ruim, depende do uso. Né? Eu tenho uma figura aqui que mostra o seguinte, vamos dizer assim, uma experiência física bem simples que mostra a distorção de polarização. Se você tem uma corda e você está oscilando essa corda, que passa por uma chapa, né, com um orifício, e esse orifício está no mesmo sentido da oscilação da corda que você está agitando lá, então a corda vai passar por esse orifício sem problema nenhum. Agora, se você tem uma oscilação
num sentido e o orifício lá que você colocou ele está no sentido contrário, ele vai simplesmente impedir que aquela corda oscile depois daquele orifício. Isso é utilizado, por exemplo, naqueles cinemas 3D, né? Então, como é que eles fazem isso? Eles pegam o que chama aqueles óculos, né? Parece óculos escuros, né? Eles pegam uma lente do óculos, está polarizado verticalmente, e a outra lente do óculos está polarizado horizontalmente. Então, na hora que a imagem 3D é exibida na tela, ela é exibida, né, a imagem 3D, na realidade, é a composição de duas imagens, com um pequeno deslocamento. Esse pequeno deslocamento, do ponto de vista físico, né, que faz com que você tenha aquele efeito de profundidade, né, que é o chamado 3D. Então ele joga duas imagens na tela, né, deslocadas de poucos centímetros para dar o efeito de profundidade, sendo que uma imagem está polarizada na vertical e outra na horizontal. Aí uma lente do óculos deixa passar uma imagem, e anula a outra imagem. E na outra lente do óculos 3D é o contrário. Ele deixa passar a horizontal e barra a vertical. Então, quando você está com o óculos 3D, você está vendo duas imagens diferentes. E seu cérebro vai lá e junta as duas imagens, que são levemente diferentes, que dá o efeito de profundidade. Tá? Que são os óculos 3D polarizados. Deixa eu ver se é fácil de achar alguma imagem aqui. Óculos 3D polarizados. Vamos ver se tem alguma aqui. Alguma imagem. Olha, esses óculos são esses, né, que você usa lá no cinema. E aqui tem um efeito, aqui, ó, né? Essa imagem aqui ele mostra com, pode ser de aqueles óculos de cores diferentes, tem o mesmo efeito. Aqui mostra, ó, a imagem com as duas polarizações e deixando passar só uma, né? Então isso faz com que você veja uma imagem e no outro veja outra imagem, né? Aqui, ó. Essa figura ilustra isso. Você tem duas imagens sendo projetadas, uma horizontal e outra vertical. Uma lente deixa passar a horizontal, outra deixa passar a vertical. Aí você enxerga duas imagens diferentes, uma em cada olho. Aí na hora do cérebro juntar, né, a imagem, é que dá o efeito de profundidade, tá bom? Bom, continuando aqui, né? Nós temos aí a distorção característica, que é a deformação do pulso 0,1, né? Mais alongado. Aqui, olha, nós temos nessa figura de cima a transmissão 0 e 1. E embaixo esse efeito de distorção característica, né? O 0 fica mais alongado que o 1, né? E na de baixo é o contrário. O 0 fica lá mais estreito e o 1 mais alongado. Então isso é o efeito de distorção característica. Nós temos o efeito de atenuação, ou seja, o sinal vai ficando cada vez mais fraco. Isso é característica do meio físico, né? Vai, à medida que o... Vou fechar aqui, que o cara que vai chover nesse momento, entra água. À medida que o sinal vai se afastando da fonte, ele vai ficando mais fraco com a distância, né? E a distorção de retardo, né? Ou seja, você manda o sinal, mas esse sinal, quando chega na outra ponta, dependendo da frequência, chega em tempos diferentes. Eu acho que eu coloquei umas figuras aqui, né? Então aqui, ó, o sinal atenuação. Uma maneira de entender isso, por exemplo, bem simples, é o Wi-Fi, né? Você tem aqui o roteador, sinal forte, aí você tem uma parede ou um muro, e do outro lado você tem um sinal Wi-Fi chegando menor, né? Amplitude menor. Então ele foi atenuado. Aqui o efeito de retardo, né? O sinal é uma composição de várias frequências, você transmite, aí quando chega lá, cada frequência
chega num tempo diferente, aí faz com que o sinal fique deformado. Tá? E as distorções aleatórias são ruídos, né? Que pode ser ruídos de outra fonte, você não sabe o que é, tá? Nem como são gerados. E tem também distorções aleatórias provenientes da frequência que você está utilizando ali, que faz com que haja um ruído térmico. Lembre-se que nós temos a construção do material, no caso cobre, né? E as frequências que eu jogo ali pode fazer com que o equipamento, o cobre, esquente. Então, se o cobre esquenta, faz com que haja uma vibração maior dos componentes, no caso lá os átomos de cobre, e isso interfere na propagação do sinal. Tá? E pode ser ruído impulsivo também, né? Por exemplo, quando você está usando um Wi-Fi aqui, alguém liga, eu estou aqui, né, nesse andar, e o vizinho de baixo, outro lado, liga um micro-ondas. Eu não vou adivinhar quando é que o danado cara vai ligar um micro-ondas, né? Como o micro-ondas está na mesma frequência do Wi-Fi, aquilo gera um impulso de perturbação, enquanto o cara está usando o micro-ondas, está lá vamos dizer, um impulso de potência grande, interferindo no meu Wi-Fi. Quando ele desliga, aí volta lá o funcionamento normal. Né? Então é chamado de aleatório porque eu não sei quando é que o danado do vizinho vai ligar ou não o micro-ondas dele, né? E aqui eu tentei resumir numa figura só nesses diversos ruídos, né? Eu tenho aqui o sinal original, tá? Aí nessa figura tem um ruído do circuito, as vibrações térmicas do próprio circuito eletrônico, aqui efeito de distorção, ruído impulsivo, né? Atenuação, o sinal fica mais fraco, interferência de outras fontes e deslocamento em fase. Então vai chegar, olha o sinal como é que chega do outro lado, né? Todo destruído, né? Então eu tenho que pegar esse sinal todo bagunçado e reconstruir o que foi transmitido. Né? Aqui mais um exemplo. Na parte de cima, o que eu quero transmitir, zeros e uns. Nesse aqui, atenuação. Esse sinal vai chegar bem fraquinho. Nesse daqui, limitação de banda, não deixa todas as frequências passarem, aí o sinal fica deformado. Nesse aqui acontece atraso, então você percebe que há um deslocamento nos pulsos. Aqui ruído de outras fontes e olha como é que chega o sinal, né? Então aqui nós temos, vou tentar desenhar aqui, né? O sinal que chega com todos esses efeitos, né? Ruído de linha, distorção, jitter, um montão de coisas que vai detonando o sinal, e a partir disso eu quero reconstruir os sinais zeros e uns, ou a informação 0 e 1. É aqui que entra a vantagem do sinal digital. Porque no sinal digital eu só preciso de 2 níveis. Se tiver abaixo da linha, dessa linha preta, que é a linha de referência, né, eu considero como sendo 0. E se tiver acima, eu considero como sendo 1. Então, se o sinal chegar todo bagunçado, mas estiver abaixo da linha, é 0. Chegou todo esculhambado, mas está abaixo da linha, 0. Chegou todo bagunçado, mas acima da linha, 1. E assim por diante. Tá? Agora, quando acontece um ruído muito grande, olha, que ele, no momento que eu vou fazer a leitura, ele mudou de nível, né, de alto para baixo da linha, aí eu tenho o que a gente chama taxa de erro de bit, que no caso do cobre é em torno de 100 mil bits para acontecer uma falha dessa. 10 a menos 5, né? Taxa de erro de bit. No caso da fibra é 10 a menos 12, né? Eu acho que eu mando um número, se eu não me engano, você manda 1 trilhão de bits para dar um erro em 1. Tá? Aqui mais um exemplo. O sinal, zeros e uns, ou seja, a informação que eu quero transmitir, zeros e uns. Aí eu mando isso digitalmente, nível alto, nível baixo. Tem um ruído de diversas fontes. E aqui como é que vai chegar o sinal? Aqui o sinal original.
e o sinal como é que chega lá no receptor. Aí esse sinal aqui que chega, todo cheio de ruído, eu tenho que extrair os zeros e uns naquele mesmo conceito. Acima do nível é 1, abaixo é 0, né? E nesse exemplo tem erro de 2 bits, que os hardwares modernos, né? Você foram projetados para que haja uma, vamos dizer assim, uma proteção, né? Você coloca bit de paridade, coloca redundância, né? Coloca vários bits extras e cada um desses bits faz com que haja uma proteção no que vai ser transmitido. Se acontecer um erro desse, por exemplo, né? E se você tem bits de redundância, ele consegue localizar e reconstruir o bit que deu erro. Tá? Então você coloca o que a gente chama de proteção na informação, né? Bom, alguma pergunta até aí, pessoal? Aqui ele saiu, né? Gleidson. Pronto, vamos seguir, né? Bom, aí agora a gente chega na perturbação propriamente dita, né? Ou seja, tudo isso que eu descrevi aí de interferência vai se transformar nessas distorções aqui. A primeira é a linha cruzada, né? A diafonia, crosstalking, né? Que no caso da telefonia fixa, você conseguia perceber, né? Quando você fazia uma ligação e no fundo você escutava como se alguém estivesse conversando também. Uma conversa ali no fundo, você não conseguia entender bem o que era, mas sabia que tinha outra pessoa conversando. E em certas situações você até conseguia identificar o que é que a pessoa estava falando, né? Então isso é o chamado de linha cruzada, o crosstalking ou diafonia. Você está fazendo a transmissão num cabo, mas esse cabo está gerando uma energia que está induzindo no outro cabo também essa informação. Aí você está recebendo lá a sua ligação e ao mesmo tempo está ouvindo a ligação de uma transmissão vizinha, né? Você chegou a passar por isso, Gleison? Pronto. Pronto, isso é a diafonia aqui, é o crosstalking, tá? Na transmissão de dados. O eco também, né? Você fala e fica ouvindo a própria voz. Às vezes acontece na ligação celular, né? De vez em quando acontece, né? Você faz a ligação e fica escutando o eco da própria voz, né? Agitação de fase, que é o jitter, estabilidade na frequência, o phase hit, alteração súbita no sinal, gain hit, né? O sinal aumenta de amplitude por algum efeito, e o dropout, né? O sinal desaparece e depois volta, né? Então, isso são mais ou menos as distorções aleatórias. A mais comum aqui é o crosstalking, né? A diafonia. Então, aqui, olha que legal. Nós temos lá, naquela tela daquele equipamento, lá o Fluke, né, que mede, nós tínhamos lá o FEXT e o NEXT, né, que eu estava tentando lembrar naquele dia que a gente utilizou essas siglas. Que siglas são essas, né? O NEXT é Near End Crosstalking e o FAST é o Far End Crosstalking. O XT é Crosstalking, para lembrar de cruz e talking, né? Ou linha cruzada. Qual a diferença delas? No Near End Crosstalking, você está colocando um sinal aqui, por exemplo, no par laranja, né? Você está colocando zeros e uns para transmitir seus dados, e ele está gerando uma interferência no cabo vizinho junto da fonte. Então, se você está colocando o sinal aqui, ele está gerando uma interferência aqui também. Então, esse cabo aqui recebe um sinalzinho como se você estivesse transmitindo um sinal ali, né? Vou botar laranja, né? Ou seja, os mesmos zeros e uns que você está transmitindo lá, injetando naquele cabo, está aparecendo aqui, na entrada do cabo vizinho azul.
Ou seja, interferência cruzada é próxima, na extremidade próxima, né? Então, se você injeta aqui, na extremidade do cabo azul, está aparecendo como se fosse uma transmissão realizada aqui, ó. Mas não foi. Você injetou no cabo laranja e ele gerou esse cabo, essa mesma transmissão aqui, né, chamado Near End Crosstalk, né, o Next. E o Fast é o Far End Crosstalk, ou seja, é o mesmo efeito, só que na outra extremidade. Então você tem aparece aqui nesse cabo azul uma transmissão de bits, só que essa transmissão de bits não foi injetada aqui. Foi injetada aqui no cabo laranja. Aí o cabo laranja, por causa do efeito de crosstalk, né, de interferência, essa interferência fez surgir uns zeros e uns aqui no cabo azul, que é o Fast, tá? Então, o sinal que está sendo injetado é esse. Então, se aparece Next, ou Near End Crosstalk, aparece uma transmissão de zeros e uns no cabo azul, na mesma extremidade ou na extremidade próxima. E o Fast, que é o Far End Crosstalk, aparece zeros e uns na outra extremidade do cabo vizinho. Lembrando que esses zeros e uns não foi injetado no cabo azul, foi injetado no cabo laranja, tá? Nessa figura de baixo é a mesma coisa, só que no sentido contrário, né? Então, deixa eu colocar aqui a mesma cor, né, para ficar fácil de entender. Então é injetado uma transmissão no cabo azul aqui, zeros e uns, né? Então estou transmitindo esses zeros e uns aqui. Aí o que é que acontece? Vai surgir, né, no Next uma interferência. Caramba, é o dia todinho essas ligação de... Ó, aparece um Next aqui. Ou seja, os mesmos zeros e uns que eu estava transmitindo no cabo azul apareceu no laranja. Aqui, ó, na extremidade próxima. Ele gerou a interferência. A transmissão pulou, vamos dizer assim, do cabo azul para o cabo laranja. E saiu na mesma, na extremidade do mesmo lado, né? E no Fast vai acontecer o quê? Vai aparecer essa transmissão de zeros e uns, só que lá do outro lado, né? O receptor vai receber zeros e uns no cabo laranja, só que a transmissão de zeros e uns não foi no par laranja, foi no par azul, tá? Então esse Fast aí é Far End Crosstalk, ou seja, interferência cruzada, né, uma interferência cruzada no cabo vizinho, só que saiu lá na outra extremidade, no receptor. Tá? Entendido aí, Gleidson? Pronto. Então, Far End é na extremidade distante e o Near End é na extremidade próxima. Então, lá naquela tela, né, do Fluke, Next Fluke, quando aparece aquelas interferências, que foi essa telazinha aqui, né, ele está medindo justamente esse tipo de interferência, aquela tela com um monte de sinalzinho, né? Quando aparecia a não aprovado, né? Reprovado. Pronto, esse monte de sinal aí bagunçado, ele está fazendo essas medições em cada um dos pares. Tá? Ou seja, quais são as interferências do FEX, do NEX aqui, ó. Não sei se está dando para enxergar, deixa eu ver se eu abro outra aba. Aqui, olha. Vamos ver se eu consigo desenhar isso, né? Olha aqui o Next. Foi aprovado, 3,8 dB. O PS Next, que eu vou mostrar daqui a pouco. E rolando tem as outras medições. E aqui, ó, o que é que acontece? Né? Aqui seria a linha de referência, essa linha aqui, ó. Ou seja, se o cabo estiver ok, todas essas interferências precisam ficar acima desse patamar aqui. Ou seja,
oscilação aqui não pode atravessar essa linha de referência. Então, se não passou dessa linha de referência, então está aprovado, né? Esse monte de sinal aqui colorido são cada um dos pares que ele faz essa medição, tá? Aí no sinal. A atenuação, que é esse nível, né? Como é que ele faz esse nível? Ele pega o sinal que é injetado nessa ponta, mede o sinal que chega nessa outra ponta e faz uma relação em dB, ó. Aí ele mede a atenuação do sinal, que é justamente esse decaimento da curva, né? Olha que o sinal vai caindo com a distância, né? Se ele vai caindo com a distância, é a atenuação do sinal, que é medida em dB, tá? É medido também de forma, vamos dizer assim, indireta, né? Que é o seguinte, ele faz uma medição da velocidade de propagação do sinal no cobre. Então, por norma, o sinal tem que ficar em torno de 68% a 72%, tá, da velocidade da luz ali dentro do cabo. Então, se você tem um sinal de 70%, como é que você faz para saber a velocidade dali? Né? Você vai pegar a velocidade da luz, é 3 vezes 7, dá 3 vezes 7, 21. Então significa que é 210 milhões de metros por segundo. É a velocidade naquele cabo. Tá? Então, como tem o tempo de propagação, o tempo que você vai colocar o sinal na extremidade e ela vai levar para chegar no outro, você fazendo o cálculo, né, V, é simples, né, isso aqui, vou apagar, V, velocidade, aí você tem lá, vamos dizer, 70%. 70% é 210 milhões de metros por segundo. Espaço sobre tempo. Então você já tem esse valor, que é 210 milhões de metros por segundo, e tem um tempo. Você injeta um sinal numa ponta e mede quanto tempo leva para chegar na outra. Então, se você tem velocidade e tempo, multiplica e você vai ter o quê? A distância. É assim que ele mede a distância do cabo. Ó, o cabo tem tantos metros, tá? Porque ele já sabe que o funcionamento do equipamento vai injetar ali 70% da velocidade da luz, que está dentro da norma. Então, se ele tem a velocidade, manda o sinal, calcula o tempo, então ele tem a distância do cabo. Tá? E tendo a distância do cabo, ele diz, ó, o cabo está partido em tantos metros. Aí você localiza lá, mede, diz, são 50 metros, então o cabo está rompido em 50 metros. Tá? É assim que ele faz o cálculo, através da velocidade de propagação. Pronto, aqui eu já comentei, né, mas está escrito aqui no material. O crosstalk, né, o XT significa crosstalk, ou linha cruzada, quando o sinal sai de um cabo e vai para o outro. Aí, quando ele está na extremidade próxima, é chamado de paradiafonia, ou next, né? Near End Crosstalking, em inglês. E o telediafonia, que é lá na outra extremidade, né? Ou seja, você joga o sinal num cabo e vai sair um sinal lá no outro cabo, na outra extremidade, no receptor, né? Que é telediafonia, Far End Crosstalking, ou linha cruzada na outra extremidade, certo? Aqui tem um pouco mais de informação e aqui algo importante, né? A telediafonia é rara de acontecer e só aparece em emendas. Como no padrão de cabeamento par trançado não é realizado em emendas, então raramente ele mede a telediafonia, o Far End Crosstalking, né? Porque o cabo não tem emendas, é um cabo contínuo, né? Diferente do cabo de cobre, que você funde. Então, quando você faz a fusão, você está fazendo uma emenda, tá? Então, tem esse efeito, né? Teria esse efeito se houvesse essa interferência que não acontece na fibra, né? Novamente, né? Aqui, ó, você joga um sinal numa extremidade e ela aparece no sentido contrário no cabo vizinho do mesmo lado. Então esse é o next, Near End Crosstalk, ou seja, interferência de linha cruzada
próximo a onde você colocou o sinal. E o fast, que é Far End Crosstalk, aparece o sinal lá na outra extremidade, né? Só que no outro cabo. Eu acho que eu coloquei aqui, ó, o next, novamente, né? Olha só, o next, novamente, uma figura mostrando, né? Isso aqui significa, né, que você injeta o sinal aqui, nesse cabo, o sinal vai sair aqui, normalmente, só que pelo efeito de interferência, você também tem uma saída no sentido contrário aqui. Esse é o next. E o fast, né, você injeta um sinal aqui nesse cabo, o sinal sai no cabo, normalmente, mas também sai no cabo vizinho. Ou seja, a informação vai sair nos dois cabos lá do outro lado. Esse é o Far End Crosstalk. Aqui novamente a figura, né, explicando. Aqui, olha, essa figura, como nós temos 4 pares, né, quando eu jogo o sinal, ou quando eu injeto o sinal num cabo, aqui no cabo laranja, acontece o next nos outros pares, porque eles estão tudo um junto do outro, né? Então eu tenho next no cabo verde, no cabo azul e no cabo marrom. E tem um fast no cabo verde, no cabo azul e no cabo marrom. Sem falar, né, que aqui eu também tenho a transmissão original, né? Daqui para cá é minha transmissão original. Ou seja, o sinal foi injetado no par laranja. Saiu daqui e chegou aqui. Só que pelo efeito de interferência, o que é que vai acontecer? Eu vou ter sinais de interferência nos outros pares, na mesma extremidade, e sinais de interferência nos outros pares, lá na extremidade de destino. Então esse é o next, near end crosstalking, e aqui o fast, far end crosstalking. Tá? Então veja que quanto maior a frequência, maior esse efeito. Por isso a importância do equipamento para medir esses parâmetros e por isso o preço, né? São muitas medições, porque aqui eu tenho a interferência só desse par nos outros 3, tanto de um lado como do outro. Aí depois eu repito o processo para o par verde, meço a interferência nos outros 3 pares, depois eu jogo o sinal no cabo azul e meço a interferência nos outros 3 pares. Em seguida eu coloco o sinal no par marrom e meço a interferência nos outros 3 pares nas 2 extremidades. Então são várias medições. Tá? Então quando eu aumento a taxa de frequência, ou aumento a frequência para aumentar a taxa de dados, no caso de 1 GB, 10 GB, maior vai ser esse efeito de interferência. Né? Aqui mais uma figura mostrando o processo de interferência, e aqui já aparece outro conceito, que é o Alien Crosstalking. Quando você tem numa rede com vários cabos pares trançados, né? Lá no cabeamento horizontal, eu mostrei isso, né? Você tem um laboratório, aí no laboratório você puxa 30 cabos pares trançados. Acontece o Alien Crosstalking, que é o efeito de interferência de um cabo par trançado no outro par trançado. Também tem esse efeito, né? Que é chamado de linha cruzada alien, ou seja, a alien vem de fora, né? Vem do outro cabo, também tem esse efeito, né? Então tá aqui o fast, novamente o next, né? E aqui mais uma figura mostrando, ó, que você transmite o sinal aqui, azulzinho, transmite o sinal verde, um num par e outro no outro par, e mede aqui, né, o EFXT, né, que seria o Far End Crosstalking, tá? E a razão entre o sinal que você transmitiu no cabo, que é o verde, e a interferência que ele sofreu do outro par. Né? Esse ELFXT mede justamente isso,
aqui está representado na figura, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Está representado na figura assim, ó. Eu tenho o sinal, o sinal verde, que é o sinal que realmente foi transmitido nesse par, e tem um sinal laranja aqui, ó, interferindo. Que sinal laranja é esse? É o sinal que veio do par vizinho, né? Então isso é a interferência FEXT, Far End Crosstalk. Esse ELFXT vai medir justamente a razão entre o sinal que eu estou transmitindo e a interferência que ele está sofrendo do par vizinho. Tá? E esse Power Sum, ele faz a soma, né, de todas as interferências. Eu acho que eu coloquei uma figura aqui. Olha. Tá? O que é que o Power Sum vai fazer? Eu coloco um sinal sendo transmitido, tá? E meço a soma da interferência de todos os pares aqui nesse sinal que eu estou transmitindo. Tá? Para ter uma ideia de como é que esses pares estão fazendo essa interferência. E tem o Power Sum Next, que é o mesmo conceito, só que na mesma extremidade. Né? Aqui eu estou jogando o sinal em 3 pares, e esses 3 pares estão causando interferência no 4º par. Então, o Power Sum Next vai somar todas as interferências ocasionadas pelos outros pares. No caso aqui, do mesmo lado. Né? E tem o PLEXT Power Sum, que seria a soma das interferências do outro lado. Aqui, ó. Power Sum FEXT. Né? Então, são diversos parâmetros a serem medidos. Isso é a importância, destaca a importância do equipamento, porque você não precisa medir cada um desses parâmetros individualmente. Você coloca lá, manda o equipamento fazer o teste e ele faz todos os testes de uma vez só. Cada um desses parâmetros aí, ele faz a medição. Tá? Nós ainda temos a perda de retorno, que é quando acontece reflexão. Essa reflexão geralmente acontece quando você tem um descasamento de impedância, que eu expliquei aí no início. Então, quando você tem um descasamento de impedância, o que é que vai acontecer? Parte da energia passa para o destino e parte retorna como energia de retorno, reflexão, né? Então, essa é a perda de retorno, porque o sinal não foi entregue todo no destino. Tá? Geralmente, descasamento de impedância. E tem também aqui um parâmetro importante, que é o ACR, né? Que é a razão de crosstalk com atenuação. Eu acho que lá naquele equipamento ele mede isso também. Deixa eu botar aqui. ACR Fluke. Eu acho que eu vi essa curva em algum momento lá, quando a gente fez o teste lá no laboratório. Uma figura igual a essa aqui, ó. Tá? Eu vi lá numa das telas que eu fui passando. Tá vendo? Essa figura do ACR, ele mede, tem aqui no material, né? O que é que ele vai medir? Ó, ele vai aumentando a frequência. Quanto mais frequência, mais dados podem ser transmitidos. Então ele vai medindo quanto de crosstalking vai acontecendo à medida que aumenta a frequência. Mede também a atenuação, né, que quanto mais você coloca frequência, mais o sinal vai ser atenuado no meio físico. E a diferença dessas duas curvas é o ACR. Quanto maior essa diferença, melhor na transmissão. Olha ela aqui, ó. Tá? Nós temos aqui o crosstalk, o gráfico de baixo. O gráfico de cima é a atenuação, a abertura, e aqui essa oscilação que tem aqui são os diversos pares. Tá? Então, quanto maior a abertura, melhor melhor a transmissão para o cabo. Ou seja, essa região branca, quanto maior, melhor a qualidade. Tá? Aqui é esse gráfico mostrando o cabo CAT6
e o cabo Cat5, né? Cat5. Lembrando que o Cat6, como ele suporta uma taxa de dados maior, né? Aqui, ó, 200 MB, né? Para suportar ali 10 GB. Então essa abertura é maior nas outras frequências. No caso do Cat5, ó, ele vai até 100 megas. Então, ele não, quando você estende isso aqui, ele rapidamente cruza, né? Então você não consegue jogar mais dados, que seria o 10 GB, né? Então fica restrito a 1 GB o cabo Cat5. E o Alien Crosstalk, né, que eu comentei, que é a interferência de um cabo. Ó, aqui eu tenho vários cabos, por exemplo, dentro da mesma canaleta, e esses cabos estão interferindo num dos cabos que está lá junto, por alguma falha, por diferença de frequência, por falha na instalação, etc. Tá? Então ele está ocasionando uma interferência em um dos outros cabos. Aqui eu tenho 3, 6, 7 cabos, 7 máquinas, 7 computadores, né? E lá cada um desses cabos estão transmitindo 1 GB e o cabo do meio não consegue transmitir 1 GB porque está sofrendo interferência de todos os cabos vizinhos, né? Então esse é o Alien Crosstalk. E o efeito pelicular é quando você aumenta a frequência, faz com que o sinal não seja transmitido no cabo inteiro, fique só na superfície. Tá? É o efeito de película. Ou seja, quanto maior a frequência, menor é a quantidade de sinal que é transmitido no cabo. Então, isso é, por exemplo, muito utilizado nas transmissão de alta tensão, né? Você joga sinal de alta tensão naquelas torres na saída das cidades, né? Tem essas torres de alta transmissão de energia elétrica, tá? E pelo efeito pelicular, o que vai acontecer? O núcleo do cabo ali não passa energia. A energia está só na superfície. Aí o que é que eles fazem? Coloca fibra no meio. Eu vou colocar fibra no núcleo desse cabo, que é o cabo OPGW. OPGW. Tá? Então, no núcleo do cabo de energia elétrica, você coloca fibra e aluga. Olha, eu tenho um cabo de fibra que sai daqui até Salvador. Se você precisar de conectar seus equipamentos Campinas-Salvador, eu alugo. Aí eles vão e alugam essas fibras que estão inseridas nesse cabo OPGW. Tá? Por causa desse efeito pelicular. Alguma pergunta, Gleidson? Pronto. Então a gente já está chegando no finalzinho dessa aula, né? Já chegando aqui na parte de verificar o cabeamento instalado, tá? Que é aqueles equipamentos de certificação, né? Que esses equipamentos aqui, ó, o Flu, que é o maior, o melhor fabricante, vamos dizer assim, o mais conceituado, que faz essas medições. Essas medições são as medições estabelecidas em normas, a chamada certificação do cabeamento, de cabeamento, que é aquilo que os caras costumam cobrar 50, 60 reais por ponto, né? Então, se a rede tem 20 computadores, seria 20 vezes 50 reais, né? 20 vezes 50 dá R$1.000. Então, aquele laboratóriozinho lá onde a gente assiste a aula seria R$1.000 para certificar. Ou seja, você colocar esse equipamento nas extremidades do cabo e verificar todos esses efeitos aí que eu descrevi. Né? Então, o equipamento já faz isso de forma automática. Né? Você espeta lá, né, como a gente viu lá no laboratório, você espeta os cabos e manda ele testar. Se o cabo for reprovado, aí o que é que se faz? Ou troca-se o cabo ou corrige, né? Aqui é aquele gráfico ACR, novamente, né? Faz esse teste também. Tá? E faz a correção do cabo, do conector, ou se o cabo tiver num patch panel
remove, faz, passa de novo, até que o cabo seja aprovado, né? Então a certificação faz esses testes e diz, ó, esse cabo está certificado, se for um cabo Cat6, ele diz, ó, o cabo está certificado, passa 10 GB. Se você colocar, passa os 10 GB sem problema, tá? Independente, e aí entra uma questão importante. Como ele faz a certificação, né, por frequência, ali dentro não importa se você vai colocar voz, dados ou câmera IP, por exemplo, espetar só câmera de monitoramento, porque ele certificou o cabo com a frequência e não pelo tipo de serviço que vai estar ali. Então, quando você certifica, diz, ó, o cabo está pronto para passar 1 GB. Independente se for 1 GB de voz agregada, ou se é de dados, né? Ou se é transmissão de vídeo, câmera de segurança, ou se é um sistema de monitoramento de ponto eletrônico, o que for que você quiser. Tá? Certificou é porque significa que passa ali o que você está querendo. Passa aquelas frequências e o que eu for utilizar aquelas frequências passa no cabo. Tá? Então essa é a vantagem desses cabos. Tem alguns cabos mais, vamos dizer assim, equipamentos mais simples, que é o mapeador de cabos, que ele checa só a pinagem, né, que é aquele mais simples, que a gente apertava e ele faz só o pip, 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 só se os cabos estão conectados de forma correta, né? E os mais, vamos dizer assim, completos, aí são mais caros, né? Em que você faz diversos testes aí no cabeamento para ver se ele está aprovado ou não. Né? Se for reprovado, como a gente viu lá na aula, aparece essa taxa vermelha. Inclusive nessa tela aqui ele mostra onde é que está a falha. Né? Ele faz o cálculo. Ó, nessa figura aqui, ele está fazendo a verificação padrão B. Todos os cabos estão conectados na sequência correta, mas como ele começou a passar dados, ele olha em 13,6 metros tem uma falha. Tem alguma falha aqui nesse ponto que impede que eu passe, por exemplo, 1 GB. Nós vimos isso lá na prática, né? Você seleciona o tipo de cabo. Se você colocar um cabo Cat5 e joga 1 GB, ele passa. Aí se você botar um Cat6, como o cabo é Cat5, ele faz o teste do Cat6 e diz, ó, o cabo não passa. Tá? Isso que acontece uma falha, né? Bom, aqui são os parâmetros mais comuns que aparecem, né? Configuração padrão A ou B, que é essa telinha aqui da esquerda. Comprimento, a distância do cabo, né? Está ali abaixo de 100 metros, se quando joga o sinal ele passa a taxa, etc. Aí tem perda de inserção, que é a atenuação, next, né? Near End Crosstalk. O Power Sum Next, que é a soma de todos os crosstalk ali de entrada. O ACR, que é a diferença entre a atenuação e esse next. Mede o EFEXT, né? Que é o fast, na outro ponto, pelos outros cabos, perda de retorno, se não tem casamento de impedância, atraso de propagação, né? Geralmente se o cabo tiver mais de 100 metros, aparece atraso de propagação, e desvio no atraso. Né? Esses dois últimos aqui aparece quando você tem um cabo acima da especificação, no caso 100 metros. Né? E finalmente a atividade que vocês vão fazer. Né? Ok, Gleison? Pronto, então essa atividade aí é a próxima atividade que vai fazer a composição da nota 2. Tá? Como eu consegui cumprir todo o slide, né, dentro do tempo previsto, então eu coloquei aí a data dessa atividade para a data de entrega. Deixa eu checar aqui, ficou para o próximo domingo de noite. Por que eu coloquei essa data, né? 6, né?
Porque se você for fazer essa atividade e tiver dúvida, na aula da próxima semana, da próxima sexta-feira, você consegue tirar a dúvida, perguntar e ainda tem 2 dias para fazer. Certo? Tirar a dúvida, etc e tal, e tirar suas dúvidas. Alguma pergunta, Gleison?